Você é daqueles que acredita que o mandamento não matarás significa apenas que você não pode sair assassinando as pessoas por aí? Se você pensa isso, eu recomendo fortemente que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho umas coisinhas para te contar. E além disso, eu quero jogar aqui uma pergunta também, para embolar ainda mais o meio de campo. Se um dos mandamentos nos ordena que a gente não pode matar ninguém, por que o próprio Deus mandou matar? Eu queria te contar algumas coisas que você vai gostar de saber, outras nem tanto, sei lá eu. Mas enfim, vamos conversar sobre esse mandamento de Deus para as nossas vidas? Esse é o canal Provérbios para a Vida, e aqui você já sabe, é o canal onde o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Não mate. Esse é o sentido literal do sexto mandamento. Apesar de ser muito simples, a primeira partícula do mandamento ela já quer dizer muita coisa. Eu estou me referindo ao termo não, a tradução do hebraico lo. Quando Deus começa a sua ordem com um não, isso em primeiro lugar significa que o nosso Senhor não é muito adepto da psicologia positiva não. Psicologia positiva é aquele segmento da psicologia que sempre se volta para o reforço do bem-estar. Nesse sentido, começar uma ordem com um não é quase que um crime. Começar com um solene não despertaria nenhuma motivação para a pessoa, nenhuma capacidade humana. Parece então que Deus faltou nessa palestra da psicologia positiva. Segunda coisa importante é saber que se Deus, o Criador, ele começou seu mandamento com um não, isso significa dizer que a nossa tendência natural é praticar aquilo que a gente foi proibido de fazer. Significa dizer que se não fosse esse não salvador dele, a morte seria uma regra pra gente. Mas o que está em jogo aqui para essa ordem divina é muito mais do que um comportamento moral. Se tem uma coisa que você precisa saber é que a própria civilização ocidental ela se erigiu com um valor bíblico que muitas pessoas até têm enraizadas dentro de si, mas não conseguem explicar o porquê. Esse valor que eu me refiro é o valor da vida humana. Perceba que a vida humana é o nobre valor que deve estar acima de todos os demais. Há quem diga que a liberdade e a propriedade elas estão no mesmo nível que a vida, mas isso não é bíblico e, portanto, não é a verdade. A verdade é que a vida humana ela vem do sopro de Deus, e isso porque ela possui a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que ela é tão importante e jamais deve ser violada. A vida humana é um valor inegociável e está acima de todos os demais. O problema é que as pessoas se esqueceram disso. Não é incomum a gente ouvir por aí algumas discussões sobre a possibilidade de se desprezar uma vida em detrimento de outros valores menores, como o sofrimento, por exemplo. Veja o caso das discussões sobre o aborto. Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Mas antes de ter qualquer opinião sobre esse assunto, a gente precisaria responder uma só pergunta. Qual o valor que nós damos à vida humana? Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente teria que ter em mente é que o direito à vida não é uma simples questão de opinião. É um direito que está acima de qualquer sentimento ou qualquer outro valor. Está acima de qualquer lei estabelecida ou qualquer uma que está para vir a ser sancionada. Não se pode legislar em desacordo com esse direito fundamental. Assim, qualquer argumento que não atende a esse princípio básico não pode sequer ser considerado como um argumento. Qualquer direito que porventura possa ser reivindicado para garantir, por exemplo, o bem-estar da mãe, a alegria ou a falta de sofrimento dela, não pode ser maior do que o direito a uma vida, porque esse último se trata de um direito humano fundamental. No caso do Brasil, esse direito fundamental também é reconhecido por escrito. Está lá na nossa Constituição, lá no artigo 5º. A gente tem lá que a vida é um direito inviolável. Então, antes de se iniciar qualquer discussão sobre aborto aqui, a gente deveria tirar isso lá da Constituição e continuar a conversa. Mas aí, isso já seria uma outra história. Mas se a vida humana é tão importante assim, por que Deus mandou matar? Às vezes as pessoas ficam confusas quando elas leem algumas passagens do Antigo Testamento com ordens claras para que a nação de Israel ocupasse ali a terra prometida, eliminando totalmente o povo que se encontrava ali. E as pessoas com razão ficam confusas, né? Eu não quero esgotar esse assunto, ainda se escreve livros e mais livros sobre isso, mas em geral a gente precisa compreender, em primeiro lugar, que o contexto ali era completamente diferente, tanto sociológico quanto teológico. O povo de Israel estava envolvido numa grande guerra, e os seus inimigos não eram apenas povos de ideias contrárias, não, eram povos absolutamente ímpios, né? Eles adoravam deuses pagãos, queimavam as suas crianças, abusavam dos mais fracos, eles eram absolutamente desprovidos de qualquer senso de humanidade.
Era esse tipo de gente que estava lá em guerra contra Israel. Isso tudo com objetivos específicos da parte de Deus. Era um tempo em que o propósito de Deus ainda abrangia a escolha de uma nação específica, um reino específico, para ocupar ali uma terra específica. A gente hoje está num novo tempo, a gente é participante de uma nação que a marca dessa nação é espiritual. A nossa guerra é uma guerra hoje contra principados e potestades, né? Contra o império do mal, mas nos bastidores sobrenaturais. Por isso, qualquer comparação com os dias atuais seria um erro grosseiro. Comparar isso, por exemplo, com a jihad islâmica, né, quando aqui a gente vê lá as bombas explodindo em locais públicos, né, para matar inocentes, só porque são, na linguagem deles, né, infiéis, isso aí é um absurdo. Milhares de pessoas morreram nos últimos anos em dezenas de atentados suicidas em Jerusalém, Tel Aviv, Bagdá, Nova York, Washington, Madrid, Istambul, Moscou, Quênia ou Egito. Centenas de jovens sacrificaram suas vidas por uma causa fundamentalista e em nome do islamismo mais radical. Não há qualquer justificativa para um seguidor de Jesus Cristo concordar com a Guerra Santa. Mas além disso tudo, além da morte propriamente dita, esse mandamento tem um sentido ainda mais profundo nos lábios de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo surpreendeu todo mundo quando ele interpretou esse mandamento. Ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus compara o homicídio com a ira contra alguém. Estranho isso, né? Na verdade não, porque para pensar. A mesma chama motivadora que sai do seu coração quando você se ira contra o seu irmão é a mesma força que vai fazer você cometer um ato de violência contra ele. Seja no pensamento, seja um xingamento, seja com as mãos, seja uma arma. O que Jesus quis ressaltar foi essa chama de ira que comprova que tanto o assassino, quanto os fariseus, quanto os saduceus, quanto eu e você, nós somos profundamente pecadores e propensos a falhar com esse mandamento. A gente pode ser perfeitamente inocente no que diz respeito a tirar a vida de alguém, mas ainda assim nós somos culpados de transgredir o sexto mandamento. É por isso que a nossa única salvação é se a gente tivesse alguém para cumprir essa lei no nosso lugar. Quer uma boa notícia? Nós temos sim. E se você gostou desse vídeo e acredita que ele foi relevante para a sua vida e pode abençoar ainda mais pessoas, não esqueça de compartilhar ele naquele seu grupo lá de Zap. Também de se inscrever aqui no nosso canal para ser avisado quando sair um novo vídeo da série sobre os 10 mandamentos. Deus abençoe o seu dia e até mais.